Turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conectagro e hoje eu começo uma nova temporada. Essa temporada eu a batizei de Guia Definitivo. E por que eu a batizei desta forma? Porque a minha intenção é pegar alguns assuntos que dizem respeito ao meio do agronegócio e espremê-los o quanto eu puder, ou o quanto a gente puder tirar de informações disso, eventualmente não só em um episódio, em mais de um episódio, mas para que as pessoas possam, tal assunto, eu vou lá no canal do Conectagro e vou ver uma enciclopédia, vou ver tudo sobre esse assunto que vai estar lá nesses episódios. E eu começo falando sobre um assunto que não muito distante, acho que até meio recente, começou a estar um pouco mais próximo dos produtores, estar um pouco mais próximo da sociedade no geral, quando começaram então as placas de painel solar, de luz de energia solar, começaram a ficar um pouquinho mais fáceis, ficarem um pouco mais acessíveis, então as pessoas se preocuparam cada vez mais sobre energia. Energia solar, energia, bom, seja lá qual o formato de energia ou de que forma que essa energia ela começa até ela chegar nas nossas residências, nas nossas propriedades, mas também tem aí uma pegada de sustentabilidade, o pessoal tem falado muito sobre energias limpas, energias renováveis, e quando eu falo de energia solar, eu estou falando sobre uma energia que está todo dia aqui na nossa cabeça, já há alguns bilhões de anos, mas não vou falar exclusivamente sobre energia solar. Eu quero pegar isso e tratar desse assunto desde o começo, quando a gente está falando de fontes de energia, até chegar, até estar lá na tua tomada, até estar lá na tua propriedade, até que isso se torne algo viável e algo possível lá para vocês. E para começar esse assunto, pensei, eu vou ter que começar esse assunto de alguma forma e como sempre, vocês vão achar que todo mundo é meu amigo ou que eu sou amigo de todo mundo, mas eu sempre vou buscar lá nos meus amigos para isso. E eu encontrei lá na minha agenda de amigos o nome do André Hoffman. André é meu amigo há quase 20 anos e eu vou deixar que ele daqui a pouquinho se apresente e ele vai contar pra gente um pouquinho a história dele, pra gente começar a tratar sobre energia elétrica e também, aí já junto, o André já falou, não, quando trouxemos essa ideia de tratar sobre energia, o André já falou pra mim, não, tem mais uma pessoa que vai ter que estar comigo lá, que ele me acompanha já nesta minha caminhada dentro da engenharia civil, elétrica, eletrônica, eletrosférica e solar mundial. O Vitor, que parece muito com o Wendel Carvalho, pessoal, mas ainda não é o Wendel Carvalho que está aqui, é o Vitor Meira que está aqui com a gente, mas eu vou deixar que ambos se apresentem. André, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui nesse nosso estúdio-escritório. André, obrigado. Prazer a todos aí, obrigado pelo convite, obrigado pessoal, sempre muito bom estar em Irati, principalmente numa quinta-feira, né? Saudosa quinta-feira. Ótimas lembranças. Bom, eu sou André Hoffman, trabalho aí há quase 20 anos no setor de energia, principalmente focado aí na construção de infraestrutura para o setor de energia. Então foram aí quase 18 anos trabalhando no setor da transmissão de energia, aqueles linhas de transmissão, subestações, os linhões aí mais comumente conhecidos. E agora, desse último ano, eu estou bastante envolvido na construção de obras de geração distribuída, usinas solares, né? É o nome mais comum aí de se ouvir. E temos obras hoje aí pelo Brasil todo, né? E temos participação em todo o processo da energia solar, especificamente falando. E de linhas de transmissão, naturalmente, aí fizemos as contas esses dias, quase 1.500 quilômetros de linha já construído, isso dá quase 4.000 torres, entre aquelas estaiadas que tem os estais espalhados pela propriedade, que atrapalha toda ali. E temos também bastante contato com a parte fundiária, em que foi que me brilhou a lâmpadazinha ali para chamar o doutor ali para a gente fazer um episódio que fale também sobre a parte de liberação fundiária, CAR, regularização, servidão administrativa e também para trazer aí do meu lado, o meu braço direito ali, o Victor Meira, para falar sobre esse tema também. Vitor, seja bem-vindo e se apresente para a gente, por gentileza. Obrigado, Arturo. Eu sou o Victor Meira. Sou aqui do interior do Paraná, nascido em Salto do Lontra, tenho 47 anos. Trabalho na área de fundiário, vamos dizer assim, há mais de 24 anos. Fui militar por 6 anos aqui em Ponta Grossa, então conheço a região aqui, conheço
uma boa parte da região do Paraná também devido à Sanepar. Fui funcionário da Sanepar na área de legalização de imóveis por 10 anos, 10 anos e meio. Depois abri meu escritório, também atuando na área imobiliária. E aí por 2013 para 2014, recebi a visita lá do menino lá que estava trabalhando numa linha de transmissão, me procurou para a gente fazer um projeto junto na parte, a minha especificamente na área fundiária, onde a gente de lá para cá acabou não desvinculando mais desse tipo de serviço, né? Então, nós temos aí juntos, aí, em termos de serviço fundiário, quase 10 anos. Né? Boa, boa. E para a gente poder startar o assunto, hoje, assim, o que muito se vê e muito se fala e a gente não consegue entender se isso é fácil, se é difícil. Por quê? Porque essa informação chega para a gente através da publicidade. A publicidade quer que a gente ache que é fácil para que a gente consuma aquilo. Mas usina solar, painel solar, minha casa tem que ter painel solar, minha propriedade tem que, qualquer espaço eu tenho que pôr uma usina de painel solar para gerar energia solar. Tá, mas espera aí. Também acredito que não deve ser tão fácil assim, não deve ser sempre que seja possível. Eu preciso saber antes a viabilidade. Então, primeiro de tudo, eu vou colocar aqui como se... Bom, quem é o nosso espectador que está lá? Estou na minha propriedade, quero saber se eu tenho um espaço lá onde é improdutivo, tem um morro, tem alguma coisa onde eu não posso produzir, tenho em cima de uma granja, tem um espaço aí que eu, de repente, pensei em colocar um painel solar. Tá. Dá? Não dá? Como que eu faço para saber se isso é viável ou não é viável? Começa aí pra gente. Você chegou lá numa propriedade, alguém te ligou e falou, tá, como é que eu começo isso? Não, certo. Bom, de fato, não é tão simples, tá? Mas é fácil também acesso a esse mercado, eu diria assim. Simples é o contrário de complicado. E fácil é o contrário de difícil, naturalmente. Pode parecer um pouquinho meio de um mês falar. Não, assim, eu entendi. Mas você entendeu o ponto, né? Porque tem hoje, o mercado está muito acessível, tá? Tem muitas empresas boas, facilitando, ajudando e dando todo o apoio para as pessoas conseguirem ter acesso a esse mercado. Então, por isso, sim, ele é fácil o acesso, né? Mas não é simples, porque a partir do momento que você entra nesse mercado, seja como investidor, como proprietário da área que quer gerar energia no telhado da sua casa, da sua indústria para uso próprio, ou até como um grande proprietário de terra que tem uma área não produtiva que você citou, para instalar uma usina já grande para venda de energia, que hoje, em termos de regulação mesmo, hoje a energia ela é um commodity. Assim como qualquer outro, existe um mercado à vista em que você compra e vende, né? Lembrando que sempre a energia consumida ela é direcionada para a própria concessionária local. No caso aqui do Paraná, estamos falando especificamente da Copel, né? Então, existe uma carga de energia disponível, que é a oferta de energia, e existe uma demanda de energia, que é o que a gente consome de fato. Então, vamos lá. Se eu tenho uma área disponível, se eu tenho um telhado disponível, industrial ou residencial, como eu posso fazer para ter participar desse grande mercado de energia solar que todo mundo está falando? Falando agora especificamente aqui da energia solar. Primeira coisa de tudo, como não é simples, é um negócio mais complicado, você tem que fazer um estudo de engenharia propriamente dito. Tanto engenharia financeira, que é um plano de negócios, naturalmente, que vai avaliar todos os custos, como engenharia elétrica mesmo no CERN, né? Eletrotécnica no CERN. Porque, naturalmente, você vai estar gerando energia, injetando uma carga de energia na rede, e é interessante a gente fazer sempre o paralelo com água, que fica mais fácil na nossa mente, né? A gente está tirando água de um poço, colocando dentro de uma caixa d'água que ela tem um limite de capacidade. Essa caixa d'água lá, ela é 5.000, 10.000 litros. Então, nesse estudo eletrotécnico, a caixa d'água tem que ser analisada, no caso a subestação, se tem essa capacidade para absorver o que você está produzindo. Perfeito. E também, na sequência, a capacidade de distribuição, que seriam no paralelo ali os canos da água, né, cara? Os postes ali têm um certo limite de energia que ele consegue transferir. Então, saindo da sua eventual usina com essa capacidade atestada, confirmada, e quem faz esse estudo é a própria Copel, porque ela é a detentora desse poder de distribuição de energia. Então, você faz o teu pedido da área, a Copel, você entra com um pedido de parecer de acesso, que chama na Copel, né? Ou em qualquer outra distribuidora em estados aí que você tiver, e eles vão dar essa informação para você. Olha,
tem capacidade de absorver nessa sua região até tal carga. Tem capacidade de consumir nesse seu equipamento perto dessa usina até tal carga. E se não tem capacidade, ele também retorna com os investimentos necessários para tal. Aí é o detalhe, pulo do gato aí que diferencia nesse ramo ali, quando a tua pergunta inicial, dá ou não dá? Uhum. Porque a usina em si, ela é simples, ela diria até de prateleira, assim, né? Aí você faz lá um cercadinho, uma fundação, os suportes, os painéis, os módulos, que são os painéis solares, que se chamam, os demais equipamentos, faz a conexão, liga na rede. Ligou na rede, liga na rede que, teoricamente, a Copel ou a concessionária lá de energia recebe. Ligou nessa rede, ela está a uma certa distância do ponto aonde vai fazer essa conexão. E essa distância pode ser pequena, grande e tudo mais, mas no parecer de acesso vai ter o retorno de qual seria a distância e qual o valor para fazer essa obra, caso ela não exista. E esse valor da conexão, ela de fato inviabiliza o negócio. É onde mais inviabiliza. Óbvio, pode inviabilizar pelo custo do terreno, se não for seu, pode inviabilizar por não ter muito sol, se ter muitas árvores próximas e diminuir a eficiência e tudo mais. Mas o principal ponto de atenção no parecer de acesso da concessionária, tu vai ter um informativo de qual seria o custo da conexão, que é onde aí inviabiliza alguns casos, né? Tá. Isso então é para quando, no momento lá que, bom, eu acho que eu tenho uma área improdutiva, tô pensando aqui o que eu posso fazer com ela. Opa, o pessoal tá falando muito de usina de energia solar. Então, bom, vou ver se isso aí cabe. Bom, você pode até ter um espaço bom para fazer isso, mas você não consegue distribuir, não consegue fazer com que isso volte para a Copel. E a Copel porque estamos no Paraná, né? Mas seja lá qual for a concessionária que está fazendo. Onde estamos sendo ouvidos hoje. Qualquer lugar do Brasil ou do mundo onde estejam nos assistindo. E assim, sempre vai ter interesse da concessionária de receber, ou ela pode falar, não, eu tô de boa, já tô com bastante energia, eu não quero a tua energia. Há esse risco? Sim, tem interesse, sim, essa é a sua primeira pergunta, e o risco, ele existe dela não querer, mas não por não querer energia adicional, e sim por, como eu falei anteriormente, o custo de aumento da infraestrutura para suportar essa carga de energia for tão grande quanto não vale a pena, tanto para a concessionária quanto para o próprio proprietário da usina. Um ponto interessante essa modalidade, vamos dizer assim, de produção de energia para escoamento na rede para quem quer, de fato, ser um investidor comercializador de energia. Não necessariamente, é importante diferenciar, aquele pequeno produtor de energia que tem o potencial lá no seu telhado, no fundo lá da sua casa, que tem um espaço aberto e tudo mais, que quer utilizar a energia para consumo próprio. Aí sim, aí é outra coisa, é microgeração, a gente cria, feita a viabilidade para que esse proprietário gere a energia na sua própria casa e, de fato, consuma essa energia que ele gerou. Gerou a mais, não tem venda, não tem negociação dessa energia. Gerou a menos, aí sim tem que comprar do mercado à vista lá, que é o que a gente conhece, as contas de energia normal aí que tem. A gente paga todo mês aí. E assim, né? Aproveitando para tirar, por curiosidade, vamos dizer, sei lá, eu tenho uma produção que é exclusivamente para o meu uso, só para o gasto. E aí eu usei na minha propriedade e o que sobra, o excedente, eu devolvo isso ou eu jogo isso na corrente ou, sei lá, perde-se, joga fora. Não sei se tem tipo uma lixeira disso. Não é perdido, né? Ele entra, como você fez para a sua própria propriedade ou eventualmente para a sua indústria, ele entra como um crédito, dá para chamar assim para simplificar. Então no mês seguinte, se você gastar mais do que você produziu, você tem aquele crédito atrelado ao teu CNPJ, ao teu CPF, que vai dar você direito desse abatimento. Claro, tem uma série de medidas regulatórias para isso. Tem validade, tem descontos, tem tudo mais que pode ser aplicável, né? Mas, de certa forma, não se perde. Ele fica por um crédito para ser consumido em futuro. Bom, mas de qualquer forma, assim, no papo da gente, nosso papo aqui, nesse papo de hoje, eu vou deixar essa parte residencial para a gente exaurir num próximo episódio. Acho que eu vou puxar mais para a gente usar isso de forma grande, robusto, comercial, né? Para ver se de fato é viável assim.
Então, eu vou dar um exemplo aqui agora. O André e o Vitor, nós temos um amigo em comum, que ele tem lá uma propriedade em Tibagi, onde ele fez uma usina, né? Vamos usar essa daí, sim. tá? Interessante. Primeiro, por que motivo que esse produtor que a gente tá usando aqui, por que ele resolveu fazer usina e não deixou para criar mais carneiro, não deixou para fazer planta? Por que aquele terreno ele usou para isso? Uhum. Não, perfeito. A gente tem o estudo como um todo, né? É um plano de negócio, naturalmente. Tem o investimento inicial, tem o período de construção em que você não recebe, e após o investimento, após conclusão do CAPEX, que é dito, né? Tem todo o período de operação e manutenção do negócio, independente de qual seja, a lógica é a mesma, em que entram as receitas e, naturalmente, as despesas ocorrem, mas são menores que as receitas. O ponto que foi desse caso específico ali foi feito esse plano de negócios, analisado com o projeto de engenharia, viabilidade e parecer de acesso que a gente citou, que aquela determinada área poderia gerar tanto de energia. Uhum. Ponto. Para gerar tanto de energia, ele precisava investir tanto de dinheiro para a construção da rede com a Copel, a Copel já tinha dado a viabilidade que era possível. Claro, esse foi um processo totalmente à parte da viabilidade, porque a diligência para isso é difícil, tem pessoas, empresas especializadas que fazem esse parecer de acesso e essa diligência com a concessionária. Então, feito o parecer de acesso, feito os custos da construção da rede que vai ligar, definidos os custos com uma empresa, por exemplo, a nossa, que constrói energia, usinas maiores aí, de energia solar, estabelecido esse ponto, custo de fornecimento, você tem lá o custo de investimento inicial. Uhum. Fez esse investimento inicial, você já pode ir antecipando a negociação, os contratos de venda de energia futuro. Lembrando, commodity, puro assim, simples commodity, assim como se faz com venda futura de soja, de feijão, venda futura de energia. Você construiu a sua usina, você sabe que depois que você terminar, você vai fornecer tanto de carga para a rede, já autorizada pela Copel e tudo mais, e essa energia que você vai fornecer no futuro, você pode fechar contratos com outras empresas, CPFs, foram grandes consumidores, de venda de energia. Por exemplo, vou te vender, sei lá, a unidade 1.000 de energia a tanto de custo por um período fixo de 5 anos. Isso é uma receita que vai entrando. Por que interessa para um terceiro isso daí? Porque ele paga, por exemplo, lá R$100 a unidade de energia. E você, como quer que ele compre de você e não de outro, você vai negociar por 98, 99, 95, por exemplo, né? E aí sim, você tem uma obrigatoriedade de venda futura de energia. Essa é a fonte de receita de uma usina solar a título investimento, tá? E feito isso, naturalmente assina contrato, multas e tudo mais, você é obrigado a fornecer após aquele período. Mas minha usina não gerou energia suficiente. Cara, você tem um contrato que você tem que fornecer, você tem que comprar no mercado. Bom, eu penso que essa parte contratual é a parte mais comum ao produtor, né? Porque, como você falou, pensa que é uma commodity, né? A partir do momento que você produziu aquela energia, você já é um produtor de commodity, digamos assim, você está produzindo uma outra commodity que é a energia. Diversificando. Tá? E nesse caso específico, então, esse amigo em comum aí que a gente está falando, então foi uma decisão econômica. Positivo. Foi viável econômico, tem como ser um negócio robusto, tem como ser um negócio rentável. Então, economicamente, para ele valeu a pena, e ainda fica aqui como dica, esse nosso amigo, ele cria carneiro em volta, né? Então, ainda dá para fazer Perfeito. As usinas, naturalmente, elas têm em torno de 1,5 m, 2 metros das placas, dependendo, né, dos módulos, e cresce grama, pô. E o bicho come grama, Qual então. que é a parte legal ali? Até um abraço pro Gustavo ali, meu amigo. Aquele carneiro está devendo. Tá devendo aquele carneirinho. Marca ele lá, Inclusive, ele falou para mim que já tá meio bom aí já de matar os carneirinhos. Não, lá. beleza. O carneiro come a grama, porra. Você faz duas coisas ali no mesmo e ainda tem a manutenção da tua usina, né? E assim, André, tem um negócio que eu ainda não entendi, que é o seguinte, assim, ó. Vou pensar. Então, tá, eu tenho lá um espaço, eu entendi que eu contratei a empresa do André, que depois... Parênteses, tá? Você não precisa ter o espaço. Você pode comprar um espaço e botar no teu plano de negócio. Posso arrendar um espaço e colocar no plano de negócio? Tá. Então, tem o espaço, seja lá de que forma for. Contratei lá o André, e aí a empresa do André, que daqui a pouco ele vai fazer uma propaganda aqui pra gente também, fez o plano de negócio, viu que é viável eu fazer isso. Só que você falou um negócio que não é da minha cabeça ainda, que é o seguinte:
como que eu vou vender especificamente para aquela pessoa? Né? É assim, ó, então, vou dizer assim, eu estou aqui em Irati, neste momento, e eu quero vender, deixa eu pensar aqui, alguma empresa de... Eu quero vender para o Antoniassi Advocacia. A Antoniassi Advocacia usa muita luz aqui, porque tem 2 impressoras, e ele usa muita luz. E eu quero comprar a luz do André. Como que eu faço isso? É especificamente essa que eu vou comprar ou não? Ela joga tudo na Copel e depois é feito... Como que acontece isso? É um mercado bastante regulado, eu diria assim, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. É muito regulado e ainda também tem muitos pontos a se melhorar, eu diria, porque é uma tecnologia recente, é um formato recente e ainda em muita discussão nesse ponto. Mas basicamente como funciona? É uma bolsa de valores, vamos dizer assim, da mesma forma que você negocia soja, feijão, tem a negociação de energia. Então você joga créditos na rede, porque você joga energia na rede, porque você gerou, então você ganha créditos. Uhum. E com esses créditos você compra energia ou revende por dinheiro. Esse é o mercado à vista. E a mesma coisa... E em paralelo, né, você pode fazer a mesma coisa, porém com energias em valores garantidos, já atrelando CNPJs ou CPFs através de contratos. Tá, mas assim, ó, eu jogo na rede da Copel. Da rede da ou não, concessionária, da Copel, da concessionária que seja. Não significa que assim, se eu vou vender para Antoniassi Advocacia, não significa que eu vou colocar aqui o fio da Antoniassi. Fio que vai para Antoniassi. Não, eu jogo na rede e a rede... E você paga também, que entra no custo do plano de negócios, um aluguel dessa para usar a rede da Copel, naturalmente. A rede de distribuição, as subestações, a transmissão, se for elevada, né, a potência que você gera, e assim vai, tudo entra no custo. Por isso que eu comentei, não é simples. É trabalhoso, mas assim como todo negócio, todo investidor, todo nosso público... Se fosse fácil, todo mundo tá fazendo, né? Exato. Mas eu posso sim fazer um contrato, eu gero e você compra. Uhum. Mas como tudo na energia funciona a velocidade da luz, né? Igual eu comentei antes ali, eu posso gerar lá no... Se fosse fisicamente viável, né, tivesse fios conectados, eu geraria lá no Japão e em menos de microsegundos estaria aqui, porra, a velocidade da luz, né? Então, independente, não dá para garantir que esse grão de soja é meu, esse grão de energia é teu, né? Então, mesmo eu produzo e eu tenho a quem entregar. Mas tudo isso vai ser sempre negociado ou mediado através das linhas da concessionária, através da Copel. Esse contrato sempre vai precisar passar pela concessionária, é isso? Sempre é uma palavra muito forte, né? Não, tem oportunidade sim. Tem oportunidade sim de não ser isso, mas aí a gente, de novo, é um plano de investimentos. Você pode sim construir o teu poste, a tua subestação, pegar as tuas autorizações com a prefeitura e fazer a tua rede e montar a sua concessionária local. Tem algumas cidades no interior de Santa Catarina que têm difícil acesso, por exemplo, a fontes de geração convencionais, que elas têm a própria concessionária local. Uhum. Não é problema. Tem algumas cidades no Paraná que tem a concessionária local, que não é Copel. E, ok, não é problema. Só que teve todo o investimento e preparação para tal. Dentro da realidade, 99,9% dos nossos casos ali, vai ser sim via Copel e tudo mais. Para grandes potências geradas, grandes volumes gerados. Para investidor da sua casa, ali, do telhado, eventualmente da indústria, consumo próprio, beleza. Você instala os painéis, instala os módulos, instala os equipamentos, o inversor joga na rede e acabou, né? Uhum. E assim, André, para o produtor, ele tem pelo menos assim uma noção para saber se, cara, pode ser que seja viável, tá? Fisicamente, na propriedade, ali no espaço dele, né? Seja para ele investir ou ele deixar à disposição para que algum investidor venha. O que ele olha de principal, assim, para saber se, cara, é possível que dê para começar aqui? Seja incidência de sol, seja questões físicas mesmo. Sim, justamente por esse ponto. A energia solar é solar. Ela gera de dia enquanto bate sol. Passou uma nuvem, não gera. Mora num vale, mora em área sombreada, perde eficiência. Vai gerar levemente? Vai, mas também perde eficiência. Hoje tem tecnologias que o painel se move conforme o sol e aí vai para aumentar essa eficiência. O que ele pode olhar? Se tem uma rede subestação da Copel próximo, já começa a fazer sentido. Opa, acende o alertinho ali que vale, tá? Vale investimento. Se tem hoje, a nível de investimento, tá? Não para o residencial,
Se tem hoje ali em torno de 1 hectare, 1,5 hectare disponível, já vale, é interessante, natural, acesso próximo para chegar na construção, não encarecer esse ponto. E as questões de sombreamento também que a gente falou, porra, árvore, vale, casa do lado, já fica meio assim, né? Então dá para ter esse sentimento aí, né? E basicamente são esses pontos mesmo, a proximidade com subestações e sombreamento. Tá. E acho que agora o Vitor também pode me ajudar aqui nessa resposta. A gente, tem zona rural e zona rural, né? Tem zona rural que está a 10 km daqui com asfalto, tem zona rural que está a 50 aqui sem nada, né? Sem nada. É possível que eu me una a outros vizinhos e faça algo um pouco mais fechado pra gente? Faça assim, eu fiz uma pequena cooperativa de produtores, eu me uni com 5 vizinhos e fazer uma rede fechada de geração de energia, ou não? Eu não consigo fazer isso quando eu estou me unindo a outras pessoas, ou eu não consigo fazer isso se eu não tiver o apoio da concessionária. Aí vai para o sistema de cooperativas, né? Aquilo que acho que a gente até comentou algo nesse sentido, né? Você viu que quando tem a parte do domínio, da parte da legalidade da solar, eu acredito que não tem impedimento desde que dentro das legalidades eles se organizem. Né? E também para ver qual a finalidade principal desse volume que eles vão produzir. Se será somente para a cooperativa, se a intenção será distribuir isso, a renda, talvez, ou criar uma cooperativa específica para produção de energia solar, eu acredito que é perfeitamente possível. Uma coisa é o consumo, né, que fique bem claro, você gerar para o consumo, e outra coisa é você gerar como fonte de renda. Não fonte de renda principal, mas você gera, consome e o excedente você tem a renda. Lembrando que para cooperativas vai ter todas as constituições de sociedade, consórcios e tudo mais, que vai possibilitar essa ação, né, de consumiu, vendeu e gerou receita disso daí, dessa renda. Então é um pouquinho mais burocrático, mas dá para fazer de ambas as formas. Gerar para consumir e gerar para vender. Até que antes das gravações aqui, o que eu comentei com eles, é um problema que acontece muito aqui na nossa região de Irati, que é a questão do fumicultor. Até meu amigo Lázaro, né, que já esteve aqui presente conversando sobre isso, que chega a época de colheita, chega a época das estufadas, todo mundo liga suas estufas ao mesmo tempo, não sei os termos técnicos de o porquê a rede não aguenta, e cai, e se o fumo fica sem a ventilação durante um curto espaço de tempo, ele estraga, ele perece. Né? Então, será que a energia solar seria uma das formas de resolver esse problema? E você pensa que isso poderiam vários fumicultores se organizar, ou isso seria algo um pouco mais individual de cada um? Ou teria que ou ainda continuaria nessa dependência da Copel para eles poderem fazer isso? O que você acha desse assunto? Tá. Bom, nesse ponto é bastante interessante a gente fazer a associação da caixa d'água, né? Sempre com água. Eu aprendi. Assim, que daí fica legal. O cano d'água. Imagina assim, o que tem de energia disponível hoje que vá afetar o consumo e utilização, do exemplo dos fumicultores que você citou, é muito acima do que de fato se consome. A energia disponível, a caixa d'água é grande pra caramba. Então o problema não está na quantidade de energia inserida no sistema para que você consuma. Imaginando, associando a caixa d'água, pode ser que você tenha uma caixa d'água imensa, cheia de água, para referenciar a nossa energia, e o cano que você está transportando é pequeno. Então não importa o tamanho da tua caixa d'água, se você ainda tiver um caninho de 10 ali, bicho... Não vai passar do mesmo jeito. Não vai passar, você está precisando de 11, está precisando de 10,5. Não vai passar, vai cair a rede. E naturalmente a rede de energia elétrica ela é composta por equipamentos, sistemas de proteção, disjuntores, transformadores, que são protegidos e tudo mais, que passou um pouquinho da capacidade e manteve-se essa necessidade acima, a proteção do equipamento desliga, o equipamento cai. Acabou, porque se não caísse, ele esquentaria, pegaria fogo, explodiria, ia ser pior. Então, não é falta de energia da Copel, por exemplo, ou falta de energia da concessionária, vamos falar assim, ficar melhor. Para os meus amigos da Copel não ficarem bravos. Pessoal, adoro vocês. Então, não é falta de capacidade do sistema, de inserção de carga, e sim dos equipamentos em si que estão sendo requeridos a mais do que a necessidade que o consumidor final tem, seja ele CPF ou CNPJ.
Um exemplo, o plantador, o pessoal, fumicultor, ele tem lá 10 anos atrás, tinha 1 tonelada lá, por exemplo. Hoje, com o aumento, com demanda, está fazendo 2 toneladas. A estrutura que ele construiu lá 10 anos atrás é para uma certa capacidade. Hoje ele está com capacidade maior. Bom, legal, ótimo. Queremos que todo mundo cresça, né? Mas tem que ver também o todo. Não é só o teu aqui, na tua propriedade, crescer, aumentar a produção, mas e o resto que está te suprindo? Você tem aumento de consumo de água, você vai precisar aumentar o cano. Você tem aumento de consumo de gás, vai precisar aumentar o tamanho do botijão. Você tem aumento de consumo de energia, vai precisar aumentar a capacidade do poste. Entendeu? Então é mais provável, sem análise técnica, perguntando o que eu acho, né, que seja falta de capacidade na infraestrutura. Na entrega mesmo, não na geração. Isso. Mas assim, aí ele fica dependendo da concessionária, da boa vontade da concessionária, que vai lá e aumente essa capacidade de entrega dele. A partir do momento que ou ele tem a placa de energia solar dele mesmo, ele para de depender dessa estrutura. E ao mesmo tempo, outros, eles podem fazer, quando fala de fazer uma usina, inclui-se que eles podem fazer, inclusive, a distribuição desta usina também. Eles também podem construir para que seja entregue ao seu entorno dessa usina, certo? Sim, perfeito. E isso está bastante em pauta hoje, é porque está na moda, vamos chamar assim, né? A parte de consumo de geração, seja ela distribuída, mas ampliando também para, por exemplo, lixo. Por exemplo, a questão ambiental também. Quem foi que afirmou e estudou tudo que disse que é mais interessante coletar o lixo de todo mundo e deixar num lugar para o impacto, entendeu? Por que não cada um cuidar do seu lixo e fazer que seja uma compostagem residencial? Então, a energia vai para esse mesmo lado. Quem disse que é sempre, ou não complementar, única e exclusivamente, gerar em um só lugar e todo mundo consumir e distribuir para isso? Eventualmente, óbvio, não é todo mundo fazendo no seu telhado, e sim de forma complementar. Então, gera-se um pouco de forma centralizada, um pouco de forma distribuída, para amenizar a demanda da rede. Normal. Se você precisa de 1.000, qualquer unidade ali por mês, você pega da rede 1.000, porque você não tem nada na sua casa. Mas se você tem lá gerando 200 na sua casa, 100 na sua casa, você só vai precisar da diferença, entendeu? Então, você já diminui a capacidade da rede. Mas se você faz isso, teu vizinho faz isso, outra indústria faz isso, então compreende que todo o sistema, de certa forma, ele é menos exigido, certo? Então, a distribuição de itens de consumo, de demanda de energia, por exemplo, começa a fazer bastante sentido hoje em dia, em que você concentrar tem um entendimento, de forma geral, que você acaba impactando mais essa concentração, seja de lixo, de energia, de água e tudo mais. Interessante, eu nunca havia pensado dessa forma, que talvez em algum momento da nossa história não havia nenhuma outra possibilidade senão o coletivo funcionar e gerar essa energia. Tirar água, gerar energia, coletar lixo e tudo mais. Mas também nada morar em cidade, todo mundo se agrega numa cidade, porra. Por que não morar separado? Aí tem umas dificuldades logísticas, óbvio, de geração distribuída, da coleta da compostagem, morar longe, tem as dificuldades. Esse é o motivo pelo qual foi centralizado. Mas hoje em dia, com acesso ao conhecimento, bicho, qualquer um pega a internet e aprende a fazer uma compostagem. Sim. Qualquer um pega o telefone, pesquisa 2, 3 empresas, você aprende a fazer a tua geração própria. Por isso que é fácil a geração, a microgeração distribuída. Tá fácil hoje, tá mais fácil para a gente pensar um pouquinho melhor dessa descentralização. O produtor ele pode ser quase um anarquista a partir do momento que ele faz a sua própria energia solar. Ele tira a água do poço. Leite da vaca. Leite da sua própria vaca. Ele planta a sua comida. Ele faz a compostagem do seu lixo. Não precisa do Estado. Rasgue-se esse Estado aqui. Não dá para ser tanto tá. assim, né? Mas eu concordo, claro. O ponto é provocação, entendeu? Vamos estudar, vamos ver vamos ver o que dá e vamos ver se dá. E, bicho, estudou depois, viu, não dá certo, não sei, não vai dar pra fazer energia solar aqui. Mas você aprendeu. Aprendeu, claro. Como dá pra fazer energia solar. Daí, eventualmente, o teu primo, teu tio, teu parente, teu amigo que tem uma propriedade viável, você já vai estar sabendo, nego. Sim. Posso entrar de sócio aqui, eu tenho os contatos que vou desenvolver para você, assim, um cara que constrói, o cara que tem o parecer de acesso, vamos desenvolver tua propriedade aqui para fazer energia solar, tem uma subestação aqui do lado, tem um negociador fundiário aqui que vai acertar o terreno aqui.
E aí vai, entendeu? E bom, né, baseado nisso aí que você está nos falando, a oportunidade ela não precisa ser necessariamente para uma pessoa que tem o terreno. Às vezes você quer investir nisso e você pode ir atrás de uma pessoa que tem esse terreno, como ao contrário, você pode ter o terreno, mas não tem para fazer o investimento. E o André Hoffman faz isso, consegue unir essas duas pontas, assim, né? De pessoas que querem fazer o investimento, pessoas que têm o terreno. Eu tenho, como eu falei ali, bastante tempo da área de energia, né? De forma como um todo. Então a gente tem muito contato, conhece muita gente envolvida no mercado, gente técnica boa, né? Porque a gente já trabalhou com algumas pessoas não tão boas, e outras pessoas boas, as boas se quer do teu lado, convida para podcast e tudo, e faz. E quer estar junto e sabe que resolve, né? Então, sim, tem condições da nossa empresa fazer esse plano de negócios, elaborar esse estudo de viabilidade e até de certa forma rápida, porque a primeira pergunta é, dá ou não dá? E bicho, isso consegue olhar rápido. Se dá, opa, aí sim, vem aqui para Curitiba, vamos lá para Lapa no final de semana, quando eu sempre estou por lá, para a gente conversar e ver qual é a área, qual é o valor, qual é a distância, qual é a conexão. O famoso botar no papel. Botar no papel, perfeito. Chamar o construtor, quanto vai custar, chamar a Copel, pedir o parecer de acesso, esperar lá o período necessário, lá 1 mês, 3 meses, não sei quanto que eles levam para analisar. É um projeto, né? Mas o bate-pronto ali a gente consegue fazer, analisar rapidinho, não tem problema. Faz sentido. E assim, né? Sempre quando a gente está falando de energia, a gente pensa naquelas grandes bolas de basquete que ficam penduradas sobre as estradas, né? Eu sempre me imaginava como é que eles cortavam a bola de basquete para colocar nos fios. Quem chutou essa bola? Jogou essa bola de basquete lá, né? Digas de passagem. E de qualquer forma, essa linha, para fazer a transmissão dessa energia, ela precisa passar por meio de propriedades. E aí que aparece o Vitor, que ele vai fazer esse meio de campo entre quem quer passar a linha sobre o terreno e quem é o dono do terreno. Vitor, explica mais ou menos aí a tua função, explica com o que você trabalha, como é que é esse trabalho todo. Você viu que ele domina o assunto, né? A parte estratégica, a parte a mentira é boa quando eu conto, não é assim? Ele capricha na questão de documento e do que pode e que não pode fazer. Você lembra da Copa de 70? Você não tinha nascido ainda, mas... Faltava muito. Mas o técnico, não lembro quem era o técnico. Tele Santana. Chegou, não, Tele 82. Zagalo? O Zagalo. Zé Galo. Porra. Chegou e falou, Garrincha, é o seguinte, nós vamos pegar, vamos se reunir aqui, o rapaz vai trabalhar para você, vai jogar bola para você vai para frente, vai cruzar na área, o Pelé vai estar lá e fazer o gol. É contra a Rússia, né? Não, mas o Garrincha não jogou em 70. Jogou, claro. Não, foi 58 e 62. Claro, jogou, pode olhar lá. 70. Não, 58 jogou. E 62. Não, enfim, 70 não jogou o Garrincha. Olha lá, 62, essa história do Zagallo era... E aí o Pelé vai estar na área e vai fazer o gol. Se não foi o Garrincha, falou para outro. Foi o menino aí. E falou assim, o Garrincha falou pro Zagallo, mas já avisaram os russos? Então a minha função é ir avisar os russos. Aí ele montou ali, agora eu vou lá avisar os russos que nós temos um projeto que é para o bem deles, para um interesse muito maior, mas que vai causar um certo constrangimento, uma dificuldade, né? E a minha função é justamente essa de contatar o proprietário e falar de uma forma mais popular, uma forma mais simples, tudo aquilo que ele mencionou, toda aquela forma que ele tecnicamente explicou, eu tenho que passar e transmitir isso de uma forma mais prática e dinâmica para o proprietário, fazer com que ele entenda que ele não vai ter, com a linha de transmissão dessa forma, não tem nenhum tipo de interesse da parte dele aparente, né? Particular, individualmente. Eu tenho que convencê-lo de que aquilo é bom como um todo, né? E tem duas formas, né? Eu posso tanto ter o perdimento de um pedaço da minha área onde vai instalar-se uma terra, ou eu posso apenas permitir com que passe as linhas por cima. Como que é isso? Quando se trata de linha de transmissão, nós temos a servidão administrativa de passagem, se for por uma forma amigável, vamos dizer assim, que não houve litígio, não há discussão judicial, né? Eu faço uma proposta. Primeiramente, a gente identifica o local. Primeiro começa lá no cartório, lá na prefeitura. É muito mais complexa a prévia, porque eu tenho que, antes de qualquer tipo de análise de valores, eu tenho que identificar a região, eu tenho que saber se é uma área produtiva, se é uma área perdida, se é uma área de reserva ambiental. Todo esse levantamento inicial a gente tem que fazer previamente.
E de uma forma muito, muito discreta, para você não criar uma expectativa, para você não criar um problema prévio ou desnecessário. Que às vezes nem vai passar por lá, né? Exato, É só um estudo né? de... É um estudo de viabilidade, né? Então a gente vai verificar isso ao mesmo tempo que... Aí... Se você vê o Vitor na sua cidade, saiba, tem produtor lá que vai ganhar uns trocos, porque o Vitor vai indenizar. E tem muitos que já ganharam e ainda tem muitos para vir. Ainda é uma... E tem muitos carneiros que estão devendo pela gente. Estão devendo pra gente. Tem carneiro que estão devendo. Não que a gente peça, mas eles nos oferecem, a gente não vai recusar, né? Quando for de bom grado. Eu aproveito esse momento de verificação para poder também fazer uma identificação da região em si. Que tem região, o André vai fazer um projeto de uma torre estaiada, como ele falou. Esse projeto ele se adapta muito, dificilmente ele vai alterar esse projeto. Essa torre ela vai ser colocada aqui no Paraná e vai ser colocada lá na Bahia, né? Já o proprietário que eu tenho aqui, ele é diferente do vizinho dele que dá 100 metros, né? E às vezes a mesma linha eu cruzo por 300 proprietários. Então tem que criar uma identidade ali naquela região para saber qual que é o perfil daquela comunidade. Se eles são pessoas de boa recepção, são pessoas que já tiveram uma dificuldade com uma linha antiga. Eu procurei um pouco antes fazer uma adaptação, identificar, visitar o comércio, visitar uma propriedade, conversar para criar não digo criar um vínculo, mas para eu saber com quem eu estou lidando. Né? Porque a gente viu também, né, em anos aí de negociação desses linhões aí, no interior, seja interior do Paraná, Bahia, Maranhão, que a gente já foi lá, e Rondônia, que foi o mais novo, né? A gente vê que tem muito desconhecimento do próprio pessoal pelo que vai acontecer. Então já escutamos juntos ali, foi em Nova Prata de Iguaçu, me corrija se eu estiver errado. Não, Boa Esperança de Iguaçu. Boa Esperança de Iguaçu. Na chegadinha ali, à direita, na propriedade próxima da Torre 43 ali, o proprietário, estamos estudando uma linha de transmissão, vamos passar por aqui, assim, assim, assado, para benefício da região. A região beneficiada é o sudoeste inteiro do Paraná, que vai aumentar a potência, que vai ter mais disponibilidade de energia para as usinas locais, para poder secar o fumo, por exemplo, de forma melhor. Então, não é aquele proprietário que ele é naturalmente beneficiado, especificamente beneficiado. E a região como um todo. É esse entendimento que tem que ser passado. E a pergunta do jovem lá naquela época lá foi: eu vou poder conectar minha internet aqui da torre? Eu vou poder ligar minha fonte de energia aqui? Então, assim... fazer um gato. Exatamente. Ele achava que então, tinha um benefício direto dele. Né? Que aquela essa torre é a grande diferença. Quando a gente fala de um utilizado. bem de utilidade pública, é justamente nesse ponto. A energia, ela é um bem de utilidade pública. Então, ela é respaldada por um decreto de utilidade pública. Então, não se negocia o vai ou não vai, e sim como, nesse ponto. A ideia é que a gente faça uma negociação saudável, que não fique bem só para mim, só para a empresa que eu presto serviço, e que não fique também só bem para o proprietário. O proprietário 100% nunca vai ser, porque é um corpo estranho na propriedade dele. Causa um desconforto. Ele não vai querer, se ele pudesse optar, e também se nós pudéssemos optar por passar pela estrada, a gente passaria. É muito menos inconveniente seria. Só que a negociação da estrada também passou por um fundiário. Tem um fundiário com a ODR, é muito mais burocrático, inclusive, de viabilidade. Mas eu digo para fins de não incomodar o proprietário. Nessa questão, né, eu acredito que o maior receio do produtor, e vocês lá na prática vão me dizer se é de fato isso, eu acho que é relacionado ao uso da terra embaixo da linha de transmissão e ao risco que isso traz. Eu tô passando com a minha colhedeira embaixo e vai me dar choque e vou ter descarga elétrica por conta disso. E talvez assim, até não a colheitadeira, mas os pulverizadores, né? Por conta dos grandes braços. As plataformas, né? Isso, de você estar fazendo o movimento ali. Inclusive, nós temos casos, né? De encostar o braço do pulverizador na rede elétrica e ter uma descarga. Então, eu acho que fica esse medo da segurança mesmo. Você sabe que a maior dificuldade realmente são nas grandes áreas, onde a maioria do plantio é mecanizado. Então, hoje você pega uma área que não tem linha de transmissão, o proprietário pega, programa o plantador dele lá, o operador fica sentado lá jogando o telefoninho, o trator vai e volta, e ele simplesmente está controlando quando acaba a semente para ele repor e combustível, etc. e tal. A grande maioria hoje é isso. Então, você coloca um corpo estranho, mesmo ele já o referenciando ali, ele vai ter que prestar atenção, ele vai ter que chegar perto, vai ter que parar, vai ter que levantar o braço. Então, isso realmente causa um desconforto para o proprietário. O que a gente, como negociador,
sempre orienta o proprietário, é que ele nos dê essa liberdade para a gente chegar perto dele e aproximar, ver quais são as dificuldades dele, qual é o problema que ele acha que ele tem, para a gente tentar ajustar a nossa linha à realidade dele. Tem pulverização por avião. Exato. Por exemplo, hoje eu posso a gente pode alterar máquinas. o tipo de torre. Pode colocar lá, então, ó, o cara só planta soja e milho, vamos dizer assim, no safrinho, soja na safra. Vamos conversar, vamos tentar negociar, talvez vamos mexer nos valores de proposta, modificar o tipo da torre. Ao invés de uma estaiada, a gente coloca uma autoportante, que são aquelas de sapata, 4 pés, ela impacta um pouco menos visualmente, né? Uhum. E ele se ajusta mais rapidamente com a questão do plantio dele. Né? E há algum risco de passar embaixo desses fios? Existe uma normativa, né, que diz e demonstra com fatos e provas que não há nenhum tipo de risco dependendo do limite de proximidade. Né? Tem algumas restrições quando você vai apresentar isso ao proprietário, que são as restrições que, inclusive, depois da negociação, vão constar na matrícula, que são as limitações que ele tem. Ele não pode construir embaixo da faixa, por uma questão de segurança mesmo. Uhum. Não pode plantar árvores de grande porte, eucaliptos. Se porventura ele tem isso existente na propriedade, queimada, cana-de-açúcar, que lá para cima tem muito cana-de-açúcar, né? Falando aqui do Paraná, mas outros estados têm também. A Copel tem um canal oficial para essas questões, situações de risco em áreas de servidão administrativa, que é o nome correto para linhas de transmissão. E ela, sim, dentro dessas servidões administrativas, que varia em torno de 30 a 60 metros ali, dos linhões maiores ali, tem essas restrições. Então, em alguma delas, até claramente, maquinário agrícola tem uso limitado. Mas, de forma geral, feito todos os cálculos, projeto, engenharia e tudo para garantir essa segurança. A segurança do produtor ali de poder... Passando ou não, né? De campo elétrico, eletromagnético, ruído, interferência com rádio, interferência com sinal de GPS de maquinário, Exato. por exemplo. Apesar de que tem alguns fatos, exceções aí, que diz que teve problema no maquinário via GPS por causa da interferência da... Então, tá nesse ponto, né? Tá. Assim, eu lembro muito das questões de torre de telefonia de celular, que o pessoal falava, não, eu não vou deixar colocar aqui porque dá câncer, né? Eu acredito que isso já deva ser algo superado, assim, né, em relação, pelo menos, às linhas de transmissão. A gente encontra bastante proprietário que a primeira coisa, né, depois do não, que não quero e não vou deixar, é o proprietário utilizar de fatos, de conversas, né? Uhum. Que vão no interesse dele se defender para não querer. Então, um dos temas é esse, mas não tem nada que se comprove, pelo menos se tivesse, a gente teria que expor isso abertamente dos riscos, ou o formato de indenização teria que ser direcionado a esse tipo de coisa, como uma desapropriação, por exemplo, para que favorecesse isso. Né? Como existe o processo de servidão administrativa, e é indenizado por isso, há um ressarcimento, uma indenização pecuniária em cima disso aí, já é calculado baseado no risco que você está oferecendo. Se tivesse um estudo que comprovasse qualquer tipo de outra demanda maior, com certeza a proporção da indenização, o formato de negociação seria diferente. Nós fizemos durante muito tempo ali estudo de traçado, por exemplo. Então, o governo federal lá define que vai ter uma necessidade de aumentar a capacidade da rede de transmissão dessa região. Ele define que vai ter que ter uma ligação entre a cidade A, a B, por exemplo. Por exemplo, que teve aqui, acho que foi União da Vitória, Irati, na nova Irati, subestação Irati Norte, que tem ali saindo para Imbituba à esquerda ali. Então, o governo federal definiu e, pelas regras lá do modelo de negócio, simplificando hoje, o governo paga para a empresa que manter essa estrutura funcionando, um certo valor por ano, e essa empresa contrata uma outra empresa para fazer os estudos de viabilidade. Então, é estudado o traçado dessa linha, por onde que ela vai passar, se vai para a esquerda, vai para a direita, vai para lá, blá, blá, faz o caminho até chegar no destino que é a cidade. Esse estudo de traçado, hoje, ele já contempla que naquela faixa de servidão não vai ter residência dentro, justamente para atender os índices ali de campo elétrico, de ruído audível, interferência, radiointerferência e tudo mais. Então, quando se faz um estudo de traçado em que se atesta que tem uma residência dentro, é feito todo um processo legal para desapropriação da área, obviamente pagando as indenizações e tudo mais, cada uma das partes analisando, tirando as principais dúvidas com os advogados e daí removendo aquela casa da área. Então, respondendo a tua pergunta inicial lá no começo,
sim, é seguro porque é feito todos os estudos relativos a tal, e se tem interferência dentro, isso daí é mitigado também, seja com remoção ou alteamento, por exemplo. E assim, ó, existe, né, essa possibilidade dentro lá da engenharia, da matemática que é utilizada para que você faça as torres, para que você faça a ligação. Tive um problema, cheguei lá com o produtor e de fato ali falta só aquilo para eu poder dar certo essa minha linha de transmissão. É possível aumentar ou diminuir o tamanho entre a distância entre as torres ou não? Vamos ter que passar o trator por cima e... Tem limite, tá? Então varia muito aí, depende do tipo de torre, do tipo de terreno, mas dá para fazer alterações, só que não é sempre, né? Uhum. Então vale a pena perguntar, porra, o pessoal veio fazer estudo de viabilidade, informou que vai ter uma torre aqui, mas ficaria melhor se fosse 10 metros para o lado. Uhum. Dá certo? Tá, vamos negociar. Tá. Não é nem negociar, vamos estudar tecnicamente com a engenharia e o cara vai ter que te provar. Esse é até uma estratégia de negociação. Uhum. Propõe a mudança, caso alguém venha lá, o Vitor lá, venha lá falar que vai fazer estudo de viabilidade na tua terra, porque tem um decreto de utilidade pública que diz que o linhão vai passar por ali, você propõe alterações e questione. Aqui não fica legal, por aqui dá para passar, faz sentido? E cobre resposta técnica. Técnica, não tem conversório ali, não dá, tá proibido, não. Cobre resposta, me mostre por quê, me mostre por onde, me mostre como, entendeu? Como eu falei, não dá para negociar o sim ou não. Não vai passar. E sim como vai passar, entendeu? E eu acredito que já fiz todas essas perguntas, mais ou menos sabendo e pensando no seguinte. Lá em Curitiba, para quem não sabe, tem esses linhões de energia também, e embaixo estão sendo feitas hortas urbanas. Então, aqui era um espaço perdido que ninguém queria usar aquilo embaixo dessas grandes linhas e torres, e o pessoal agora está usando como horta comunitária. Esse é um programa urbana, da prefeitura, né? Da prefeitura de Curitiba e tudo mais, bastante interessante, até de novo, parabéns para a Copel. Você está puxando saco da Copel, você está precisando de alguma coisa deles lá. Saudade da Copel. Vai mandar o pessoal dar uma olhada lá no podcast do Arturo, que eu elogiei bastante vocês lá, por gentileza. Não, mas é que é uma iniciativa bastante interessante, porque fomenta a agricultura familiar, né? E porque, obviamente, você não consegue máquinas pesadas, grandes, colheitadeiras, pulverizadoras lá, mas sim famílias que de fato dependem disso para a sobrevivência, né? Sim. Então faz bastante sentido, é bastante interessante. E entra naquele assunto da produção distribuída, não só de energia, mas de comida? Comida também, porra. Nós fizemos agora recentemente uma recapacitação ali numa linha da Copel, onde tinha 2 horas. Calma aí, parênteses, desculpa. Recapacitação é pegar uma linha existente, trocar os cabos e recapacitar, se mantém a estrutura em si, algumas coisas mudam, né? Já era uma linha existente, mas só para um comentário sobre a horta comunitária. Então, tinha 2 hortas comunitárias homologadas nessa linha. E a dificuldade nossa, queira ou não queira, a horta, a intenção principal dela, além de fomentar ali a aproximação da Copel, da concessionária junto à comunidade também, é para evitar invasões e para evitar a manutenção de supressão de mato. Cresce mato igual, tem que cortar. Para deixar ela limpinha e bem apresentada. Não tem carneiro que chegue, né? O problema é que as hortas comunitárias são um pouco informais. O produtor ganha um espacinho ali, ele vai plantando. Então, nós tivemos que passar com os veículos e estragamos boa parte dessa, na hora do lançamento de cabos, na hora de trânsito, né? Então, causou esse certo inconveniente. Tivemos uma dificuldade para poder identificar quem eram os proprietários, de fato. Um pedacinho ali, 10 metros era feijão, 10 metros era mandioca, 10 metros era cenoura, então ficou difícil de mensurar. O que a gente fez? Chamamos a comunidade, conversamos com o líder comunitário, tem uma pessoa que era o responsável por abrir o portãozinho. Ele falou, esse pedacinho é do fulano, esse é do fulano, esse é do fulano. Então, a gente mediu individualmente, cada um, calculamos e fizemos um cheque só. E entregamos para a comunidade comprar em sementes para eles utilizarem dentro da horta comunitária. Isso é tudo homologado pela Copel, muito bem organizadinho, as homologadas. Tem algumas informais que a gente também não deixou de indenizar, porém a dificuldade era muito maior. Aí, lembrando, né, durante a construção, né, os danos da construção, além da servidão administrativa, pelo incômodo, vamos dizer assim, do bem de utilidade pública estar passando por lá,
Durante a construção, se eventualmente o pessoal lá passa pela Estraga alguma plantação coisa, e tal, né? é feito... Tudo indenizado. Deveria ser, né? Teoricamente, né, É. a gente indeniza. A servidão administrativa é pela terra nua, somente a terra nua. O cálculo proporcional ao coeficiente de servidão, que é o impacto que você causa na propriedade, faz um valor baseado na característica daquela região e indeniza. Todo o dano causado no decorrer do empreendimento, você tem que indenizar, mensurar ele, se for soja, se for milho, se for trigo, se for grama, se for pastagem, você tem que calcular isso e indenizar o proprietário de valor. A tabela nossa de referência aqui no Paraná é o DERAL, então a gente utiliza essa tabela de referência com os cálculos de medição e faz a apresentação de proposta para o proprietário. Esse é um cálculo mais exato, você não tem como negociar muito isso, porque você estragou 10 mil metros, é 10 mil metros do valor. Você pode negociar ele no sentido de talvez fazer uma melhoria, alargar uma porteirinha, melhorar a cerca dele, nesse sentido que também te ajuda no trânsito ali, né, você pode fazer uma compensação nesse sentido, mas ele não deixa de receber. Ninguém vai ficar milionário por causa de indenização. E o Vitor falou de uma forma ali que eu acho que é o... Se fosse outros tempos, eu usaria até que uma frase que ficou muito famosa, falada pela Marta Suplicy, né? Uma época que ela estava sentada no aeroporto e ia atrasar o voo, e ela falou, então relaxa e goza. Né? Vocês se lembram mais ou menos disso? Eu lembro. Então, assim, né? Se eventualmente vai passar uma linha de transmissão pela propriedade do produtor, não adianta ele falar, não adianta espernear, né? Você pode... Você tem que negociar isso. Seria isso, né, Vitor? Mas... eu não tenho divergência com o André nesse tipo de entendimento. A gente sabe que realmente é como ele falou, olha, de que forma nós vamos passar. Mas lá no campo, a nossa forma de atuar é um pouco diferente. A gente dá a sensação ao proprietário para que ele tenha liberdade de negociar com a gente. Olha, você pode vir aqui, pode entrar no sábado, porque eu vou estar com o gado aqui na propriedade. Você pode vir na segunda-feira. Então, a gente deixa o proprietário trabalhar junto com a gente nesse sentido. De forma que a gente sabe que não vai entrar somente uma vez ali. Eu tenho 4, 5, 10 entradas e sendo bem programadas. Claro, esse é o tipo de tratativa que qualquer produtor, qualquer fazendeiro, qualquer proprietário de área rural que seja atingido por eventual obra de utilidade pública, ele tem direito de exigir isso aí. Então, isso é além do valor. Isso que eu ia falar. Então, o negócio é buscar a melhor negociação possível. A nossa não dificuldade... só na negociação, mas na construção também, cara. O cara vai entrar lá arrebentando porteira. Sim. Vai arrebentar e não vai reparar por A maior dificuldade é grande parte das construtoras não tem o conhecimento também do entendimento do decreto de utilidade pública para a servidão administrativa. Não transmite para o operador lá, a ponta da lança, que é o operador da máquina, que ele não está em cima de uma propriedade que não pertence para ele. E o cara pensa, tem um decreto, eu vou poder entrar aqui rasgando a propriedade. E não é assim. Então, tem que vir de cima o entendimento. No momento que nós trabalhamos, sempre foi deixado muito claro isso, sempre tivemos autonomia para poder transmitir isso ao proprietário. E eu também devolver isso para o André, dizendo, olha, segura, vamos fazer do meu jeito, do nosso jeito aqui que a gente entende, que a gente vai chegar antes no final, não vamos avançar muito rápido, senão o proprietário, mesmo sabendo que ele não tem o direito, ele acaba sendo provocado. E aí, se provocando alguém, ele com certeza se sente no direito de fechar a porta, a gente parte para uma outra esfera que é o litígio. Qualquer coisa diferente do combinado, né? O proprietário vai para o litígio. Então nós temos que ter a equipe toda... Bate o cadeado lá, equipe toda organizada de forma que entenda que, olha, não consegui entrar, o proprietário não quer que entre agora, Vitor, conversa com ele para entrar na segunda-feira, no sábado. Então, você tem que dar a sensação ao proprietário de que ele também faz parte do empreendimento, mesmo como sendo a parte do elo mais fraco, mas que ele tem algumas autonomias, algumas liberalidades para poder definir, olha, você pode entrar por aqui, mas você vai entrar lá pelo cantinho, que aqui é minha área melhor. A gente pode negociar, não tem problema, a gente pode abrir uma estradinha lá até chegar na torre, talvez 1.000 metros a mais, 1.000 metros a menos, a gente se sente bem, porque no dia seguinte vai vir outra equipe com o concreto, depois vem o pessoal das ferragens, e aí você já negociou com ele. Só que internamente nós temos que ajustar todas essas informações para a nossa equipe não comprometer aquilo que eu prometi para o proprietário. Bom, então se eventualmente lá, um dia o produtor ele é surpreendido com alguém batendo na porta dele, falando, nós somos aqui de uma empresa, vamos começar a fazer estudos, né? Os estudos aqui para fazer as linhas de transmissão. Então, mas no seguinte sentido, que não adianta o produtor ficar bravo e fechar a porta, mas sim que entenda que isso é para um bem comum e que ninguém vai ser lesado por isso, que tudo isso vai ser calculado, que tudo isso vai ser feito da forma... Ele se recusando a ouvir o profissional que vai procurar ele para esse estudo de viabilidade, ele vai estar
deixando de perceber ou de saber o que vai acontecer com a propriedade dele. E ele abrindo essa margem para conversar, se ele pegar um profissional que seja esclarecido a ponto de ser claro com ele, que não tenha receio de passar, vai doer, só que é melhor o senhor saber onde que vai pegar do que ser surpreendido com uma picada que não sabe de onde está vindo. Então senta, vamos conversar, isso ajuda também o profissional que está chegando, que ele vai também querer saber como é que é a propriedade, onde que é a parte mais difícil, por onde que eu posso entrar. Então, o proprietário que der essa brecha para a gente poder dialogar sobre o empreendimento, com certeza ele vai sair na frente dos demais. Então aqui eu deixo a dica, né? Então que o produtor que receber de repente uma visita para que seja feito, para que vá começar um estudo da possibilidade de passar uma fiação elétrica ali sobre a propriedade dele, que se ele não se sentir seguro para fazer essa negociação, que ele procure um advogado de confiança, Exato. Que ele procure o Vitor. Um profissional que tenha conhecimento. Que tenha conhecimento, que possa assessorar para que ele passe o mais longe possível de qualquer possibilidade aí de prejuízo quanto a isso. E também precisamos ser claros e diretos no sentido de que vai passar. Né? Se a gente levar essa discussão para o judiciário, o fato de tratar-se de um bem comum, uma utilidade pública, de uma utilidade pública, vai passar. E no judiciário, se ele perder, ele vai ter que pagar honorário de sucumbência, ele vai ter que pagar custas. Então, torna-se mais moroso, vai perder de qualquer forma. Então, fazer com que essa negociação extrajudicial aí ela seja tenha o menor fácil. impacto possível. Eu sempre falo assim, se porventura chegar no extremo, nós não conseguirmos, e existem casos. A gente, graças a Deus, temos um percentual muito bom de negociação administrativa. Nossa média é muito alta de negociação amigável. Mas a gente tem os litígios, tem as judiciais. Tem as judiciais amigáveis, que são aquelas que o proprietário e eu aceitamos o valor, chegamos num denominador comum, porém existe uma documentação que não nos permite pagar administrativamente. Um inventário que não concluído, um falecimento no decorrer da negociação, acontece muito isso. Então isso a gente direciona para o judicial, porque a lei nos exige que seja feito dessa forma. E tem o litígio, que o meu valor não chegou a contento do proprietário. Mesmo assim, eu oriento o proprietário a nos permitir fazer as atividades, executar as atividades, para que se torne um atenuante dele dentro do processo. Né? Para que chegue lá o proprietário e fale para o juiz, olha, em nenhum momento eu impedi o empreendimento. Eu estou discutindo o valor. Né? Então a gente porque a causa é a utilidade pública. Teve lugares que a gente teve litígio de valores, o processo correndo em justiça, e a nossa equipe continua trabalhando. Porque a tratativa se deu de forma saudável. Olha, Vitor, teu valor é muito baixo, não vou aceitar. Então, o senhor tem a esfera judicial, que é o fiel da balança. Ela vai decidir, o juiz vai arbitrar um perito, vai vir aqui e vai falar, vamos ver se a empresa está oferecendo um valor justo, ou vamos ver se ela está tirando proveito da propriedade. O juiz determina um valor, a gente vai analisar isso, vai cumprir para poder pegar a emissão de posse, para poder trabalhar, e vai depositar isso em juízo, e se nós entendermos que esse valor ainda é muito alto, discute-se no processo. O proprietário também, se acha que ainda é baixo, ele vai entrar com os argumentos dele, de forma que ele possa também pleitear o valor que ele deseja. Mas a ideia principal é convencer o proprietário de que nós precisamos trabalhar. Né? E aí ele tem um atenuante dentro do processo que ele diz, olha, em nenhum momento eu impedi o acesso, eu deixei trabalhar, estamos discutindo aqui valores. É uma alternativa que a gente tem conseguido êxito nas negociações. E unindo o nosso primeiro com o nosso segundo assunto, né? Então, digamos lá que eu construí uma usina particular, né? E essa usina, ela foi para um fim específico, que é chegar lá, naquele outro ponto, essa energia. E eu vou precisar fazer uma linha de transmissão, vai ter que sair daqui. Só que é tudo particular. No particular também acontece dessa forma? Eu também é um pouco diferente essas negociações? Como que é? O procedimento tem só um pontinho, desculpa. Pode mandar. Que uma usina, para ela chegar ao nível de transmissão, ela tem que ter a tensão muito alta, ou seja, a potência a ser gerada ela é alta também. Então, geralmente, para essas usinas que a gente vê ali, de geração distribuída, né, que são até lá a partir de 1 hectare e tudo mais, elas precisam apenas dos postezinhos lá, que eles entram em faixa... O da nossa querida da Copel, que eu quero mandar um abraço para a Copel. Elas é feita essa distribuição em poste
para daí sim chegar na subestação e depois sair para as casas, né? O que a gente falou até então, que entra toda essa parte de servidão administrativa, áreas privadas, é transmissão de energia, que ela liga os grandes centros geradores, ou uma grande usina solar, que é mais de 50 hectares, que é mais ou menos 50, 60 hectares, que é uma geração centralizada, ou uma usina hidrelétrica, ou uma PCH e tal, que daí tem essa passagem por essas áreas. Se, por um acaso, o dono da usina for o mesmo dono das áreas que essa linha de transmissão vai passar, tem que ser feito, certo? Aí é onde você entra a legalização, pois é uma servidão administrativa, aquela terra não vai ser dele para sempre, né? Se daqui a 50 anos ele vender, está registrado lá, averbado, na matrícula, a servidão administrativa. E esse terceiro daí vai ser o novo responsável por manutenção dessa área, que é uma faixa de segurança com uso restrito, né? Essa linha de transmissão ela tem que estar na matrícula do imóvel, justamente por causa de uma transferência futura, a pessoa que adquiriu chegar lá ver a faixa, não alegar desconhecimento, ou talvez pleitear uma indenização que já está registrada. E isso é um problema muito comum hoje, porque hoje com a tecnologia que a gente tem e tudo mais, GPS, RTK, CAR, no detalhe, com precisão, que se encontra, porque muito tempo atrás, muito tempo eu digo 40, 50 anos atrás, nas linhões antigos ali, Salto Caxias, Salto Osório e tudo mais, por exemplo, né, que eram feitas, perdeu-se muita dessas formalizações das negociações. Daí hoje o proprietário vê lá uma linha e não se sabe exatamente em qual parte ela está efetivamente passando, quem é o proprietário daquela área, quem recebeu aquela área, quem está invadindo aquela faixa que tem um uso restrito, daí vai pegar o CAR daquela propriedade e vai georreferenciar aquela faixa de servidão, daí tem sobreposição com o CAR da outra propriedade, enfim, documentação dos proprietários já é perdida e aí vai, né? E isso tudo aqui que a gente está falando vem muito a calhar com algo que eu penso, e eu já falei aqui várias e várias vezes, em relação ao agronegócio. Quando eu sempre acho que assim, o cara que fala que ele é especialista em agronegócio, eu dou um passo para trás, porque eu acho que é muito amplo. Demais. O troço precisa se dizer especialista nesse a mesma assunto, coisa que eu falar que sabe? sou especialista em energia. Cara, qual energia? Aqui eu faço com o meu braço, aqui, né? Então, é muito amplo, né? Então, eu sempre uso o exemplo, né? Desde do rapazinho que está vendendo o potinho de isopor para colocar o morango, até o diplomata brasileiro que está lá na Ucrânia agora negociando fertilizante, tudo isso é agronegócio. E quando eu estou gerando uma energia no interior, num espaço que não era possível que eu fosse produzir outras coisas, mas estou produzindo energia que está saindo de uma zona rural, que está saindo da roça, cara, me parece que isso encaixa, né? Não, totalmente. No agronegócio. E essa tua iniciativa de você fazer essa série, vamos dizer assim, né? Dando visões gerais sobre os temas, para depois ir no detalhe, conforme aí a audiência for falando, eu quero saber mais sobre servidão administrativa, quero saber mais sobre usina solar no telhado, por exemplo, microgeração. O importante é a pessoa ter um mínimo de conhecimento amplo da causa, para poder ver aonde se encaixa no detalhe, para ela aí sim estudar. Mas, cara, quero saber mais de painel solar em telhado. Porque eu já sei que tem os fios que ligam, que pode gerar... Então, essa iniciativa de você dar conhecimento amplo sobre uma área, porra, sim, legal pra caralho. Até esses tempos eu tive a possibilidade de falar sobre direito do agronegócio, fui na faculdade de Guarapuava, lá agradeço minhas amigas pelo convite. E aí eu dei alguns exemplos do quão amplo é. Eu não posso me colocar como um advogado especialista no agronegócio. Por quê? Porque, gente, eu sou especialista em venda de frango internacional para o mercado árabe? Cara, não sou. Então não dá para eu ser, não dá para isso. O que eu faço? Eu atendo as demandas do dia a dia do produtor rural. Aí eu posso me colocar. E quando eu estou falando disso, e quando surgiu essa ideia da gente falar sobre esse assunto, é porque, assim, como eu falei no começo, de repente a energia solar apareceu e agora ela está difundida, tem muita procura, o pessoal tem visto, mas vem carregado de uma questão publicitária, né? Vem carregado de publicidade, de marketing, venda é o futuro, tem que fazer, tem que pôr, você tem que ter na tua casa e todo mundo. E se você tem espaço para vender, venda, e se você tem espaço para fazer uma usina, você vai fazer uma usina. Mas calma, também não é bem assim, né? Tem umas questões de viabilidade, você tem que entender para onde que vai.
tem consumo, tem demanda, Sim, não sim, tem, sim, né? sim, Tudo isso que a exatamente. gente analisa aqui. E assim, ó, então... Agora começa a ficar mais claro aquela ideia que eu falei. É fácil, mas não é simples. Mas não é simples? entendeu? Isso. Faz sentido. E assim, ó, então beleza. Meu Conectagro ali, eu tô pensando no nome dos meus ouvintes aí, sabe? Os nossos Conectagros, os nossos Conectados. conectados. Ah, tá. Nossos espectadores. Ele... Putz, eu vi lá, eu acho que... Putz, eu tenho um pedaço aqui, já tô meio cansadão. Eu acho que dá pra fazer uma usina aqui, mas eu precisava de um estudo de viabilidade, precisava conversar, precisava me aprofundar mais. Uhum. Como que eu acho o André Hoffman? Bom, fiquem à vontade, venham tomar um café lá comigo, lá em Curitiba, sem problemas nenhum. Como eu falei, final de semana eu tô pela Lapa também, às vezes passeando por Irati, Palmeira, Cascavel, Realeza, saudosa Realeza. Mas o Arturo depois tem os contatos ali, ele passa certinho. Lá em Curitiba a gente consegue conversar, bater um papo, dar já uma primeira impressão se é interessante ou não, se faz sentido ou não. Um exemplo bem prático ali, a gente teve uma estudo de viabilidade que a gente fez para um colega nosso lá na Bahia, ele tinha 3.000 hectares de áreas no interior da Bahia em que foi inviabilizado. Daí eu retornei para ele até rapidamente, mas como assim inviável? Não tem nada que dá para fazer? São 3.000 hectares, porra. Eu falei, cara, a subestação mais perto que você tem aqui é 300 quilômetros. Então, se fosse fazer uma usina, você ia gastar 70 milhas de conexão e mais uns 500 de... Então, entendeu? Não tem casos que a gente consegue ver de bate-pronto. Uhum. Então, para esse bate-pronto, bicho, manda uma mensagem, tem o WhatsApp ali, no Instagram mesmo a gente bate um papo ali, para a gente já dar um cheiro. Uhum. Então, esse cheiro, pô, legal, Opa. faz sentido. Uhum. Aí sim, eu coloco você com contato, com um profissional já direto, que vai fazer o parecer de acesso, vai fazer os estudos e tal. E durante a construção da usina, que é onde a gente ataca, né? Uhum. E é justamente bem próximo do presente que eu tenho para você aqui. Cara, eu olha tenho aí, um ó. capacete Doutor usado Arturo, de engenheiro. construtor, muitos quilômetros de poeira. E na construção das usinas e das linhas de transmissões, aí sim a gente conversa profissionalmente, diretamente comigo. Daí, Inclusive, né? eu estarei lá vendo a viabilidade com o meu capacete novo. outrora já ganhei chapéu, agora capacete Agora de engenheiro começou a ficar mais punk o é a primeira negócio. vez que eu ganho. Isso. É a Mas primeira vez que eu ganho. vocês conseguem me achar ali no LinkedIn, né? André espaço Hoffman, com 2 Fs e 2 Ns. Manda uma mensagem lá no LinkedIn que a gente conversa profissionalmente lá, né? Que LinkedIn, irmão? Você acha que nós temos LinkedIn? Fala fala zap aí, cara. Que LinkedIn? Sei lá que LinkedIn, bicho. Não, tá certo. Agora que já estamos mais de 1h30 conversando, estamos mais próximos ali. Tá, né? pode, fala o zap. 41 99929 5938. Chamada de vídeo até às 11 só, depois, por favor. Senão me complica com a nega velha lá em casa. Lá. Vitor, o pessoal tá batendo na porta aqui da minha propriedade, eles estão querendo passar uma linha de transmissão, e eu não sei se isso aqui que eles estão fazendo é bom, é ruim, não sei se eu tô sendo enganado ou não tô. Como é que eu encontro o Vitor pro Vitor me dar uma força, me falar se for comigo, vale? com certeza nós vamos passar, vamos conversar, vamos ficar amigos, te garanto. Tem o Instagram, pessoal, tem victor.meira76, tem dentro da própria página do Instagram tem um linkzinho do meu Instagram profissional, analista.fundiário, tem umas dicas lá, tem uns videozinhos sobre mais direcionado à área do agricultor realmente, porque é onde a demanda de linha de transmissão é maior. Aquele agricultor que tem uma dificuldade de entendimento, pode me chamar lá, a gente conversa. Meu telefone 41995705350. Uma observação, nessas andanças que a gente tem, desde a minha primeira obra, eu tenho pessoas que me ligam às vezes para tirar uma dúvida. O proprietário está vendendo uma área e ele precisa desmembrar e tem uma linha de transmissão dentro. Vitor, como é que eu faço para fazer? A Copel está me exigindo aqui um memorial descritivo, uma planta para eu poder apresentar, eu não faço ideia de como é que faz. Eu não me sinto no direito de deixar esse proprietário sem uma resposta. Eu posso não saber, mas o André sabe, o nosso amigo sabe, o Arturo aí pode ajudar juridicamente, nós não vamos deixar essa pessoa sem uma informação isenta de interesse. A gente pode conversar sempre que ele precisar, porque ele me deu a confiança dele no momento que eu entrei na propriedade dele para trabalhar, não tem como não atender nessa demanda aí. Não, e assim, ó, eu espero que
de repente, com esse episódio aqui, desperta ideia em algumas pessoas que falam, puta, a gente tá mal assistido aqui, a gente precisava, eu tenho meu vizinho aqui, nós temos, entre a minha área e a dele ali, a gente tem os pedregulhos, quem sabe a gente possa se unir, quem sabe a gente possa ajudar uma comunidade, quem sabe, e a gente consegue, né, de alguma forma aí com profissionais viabilizar isso. E isso os aconteça. contatos ali foram passados, igual o doutor falou, Zap ali direto, né, o meu telefone é o mesmo aí, mesmo trabalhando quase 20 anos com construção, é o mesmo desde sempre, né? Nunca mudei de telefone. Então, dá um zap ali, tira uma dúvida. É isso, aquilo, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Sem problema, pode demorar para responder, mas igual o Vitor falou, respondemos. Uma hora responde. Responde. E ainda nós vamos exaurir ainda um pouco mais esse assunto sobre geração de energia, energia no geral. Hoje nós falamos aqui sobre a geração de energia através de usinas solares para um tamanho um pouco maior. O Vitor explicou para a gente um pouco como que são essas questões fundiárias para que haja uma passagem das linhas de transmissão. Eu ainda vou trazer aqui um pessoal para falar um pouquinho mais sobre as questões residenciais. Você quer ter a pequena produção de energia dentro da tua própria propriedade. Eu ainda vou trazer ainda mais esses temas. Turma, obrigado de vocês terem vindo até aqui, dispensado o tempo de vocês, terem almoçado comigo no italiano e conversado aqui depois. Pessoal de casa, vamos continuar esse assunto. Um abraço.